Será que você é vítima de uma seita ou já foi vítima de uma seita? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu imagino que você deva estar vendo esse vídeo porque ou você tem curiosidade sobre o assunto, mera, porque você quer ser um líder de seita e de repente você está descobrindo e querendo criar a sua seita. Não faria isso. Ou porque alguém te enviou esse vídeo com muita vontade de que você entendesse o que é uma seita e talvez desconfiado, não que você necessariamente participa de uma seita, mas que talvez você esteja tendo um comportamento típico de quem participa de uma seita. Então tem algum tipo de influência que talvez esteja incomodando ou perturbando ela na relação com você e talvez seja importante você ver esse vídeo. E eu peço para que você veja esse vídeo com o coração super aberto. Eu sei que vai ser difícil, talvez algumas coisas que eu vou falar você vai se identificar, mas você talvez não vai querer admitir que está se identificando, porque fazer isso talvez seja uma coisa muito dolorosa e cause alguma dificuldade na sua maneira de se relacionar com esse grupo que você participa, que é religioso, ou filosófico, ou sei lá o que. Mas a lavagem cerebral, esse nome feio, costuma dar uma sensação como se a pessoa fosse fraca, né? Como se a pessoa não tivesse cabeça ou que você tivesse que quebrar, vamos dizer assim, uma estrutura psicológica dela para poder obter algo dela. Normalmente esse algo pode ser simplesmente a influência intelectual, a devoção, então você é devoto, e às vezes aquilo que você pode oferecer é dinheiro, poder e status para o líder da seita. Então eu quero separar aqui esses tópicos em vários itens, que aliás veio de um texto que eu escrevi no site Papo de Homem, que eu vou até deixar na descrição se você quiser ler o texto também, que você pode ler, para você entender a complexidade do que acontece numa seita. Normalmente, as pessoas, vamos dizer assim, existe um preparo para que aquilo aconteça, porque nenhuma lavagem cerebral acontece da noite para o dia. Ou seja, não é assim, plim, de repente a lavagem cerebral acontece magicamente. Ela vai se dando aos poucos numa pessoa que não é que tem a cabeça fraca, mas ela está numa condição vulnerável. Alguma condição de solidão, onde ela necessite de um grupo, ela está se sentindo frágil nas suas redes sociais, não nas redes sociais de Facebook, essas coisas, no apoio pessoal de amigos, família. Às vezes ela está numa situação de crise pessoal, financeira, profissional, então ela está buscando um tipo de ajuda que possa fazer com que ela fique mais vulnerável a algum tipo de pensamento, de grupo, de seita. Normalmente as pessoas que vêm, que acabam ficando mais tempo, em algum tipo de pensamento de seita, elas costumam vir de uma família mais disfuncional. Até tem um vídeo que eu falo sobre isso, então dá uma procurada aqui no canal que eu falo de famílias problemáticas. Então ela tem uma rede de apoio familiar mais frágil, ou uma família muito permissiva ou abusiva em algum nível. Então ela vai buscar o grupo, a religiosidade, aquela seita, como um jeito de se sentir amparada de uma coisa que ela não teve tanto amparo pessoalmente. Como eu falei, normalmente é um período de crise, que põe a pessoa em dúvida a respeito de um monte de coisas, e aí a promessa que essa pessoa vai ter é que essa crise vai desaparecer e que ela vai ter uma vida em comum a partir daquilo. E essa promessa costuma ser muito poderosa. O apelo emocional que surge nesses lugares é muito grande, então você fica muito mais vulnerável. E quanto maior a dificuldade emocional que você esteja enfrentando, ou que você enfrentou,
A promessa também tem que ser muito grande, tem que ser uma promessa de salvação muito arrasadora. Então são alguns elementos que a gente chamaria de preparo do pensamento de seita. Os grandes tópicos que eu vou usar são o líder, os seguidores, a ideologia e os métodos de controle. Então, quando a gente pensa num líder, vamos dizer assim, de uma seita, de modo geral a gente entende ele como alguém comum, como nós, que ele passou por um tipo de travessia completa e complexa de um mar de ignorância para algum tipo de luz absoluta, algum tipo de condição absoluta. Isso pode acontecer não só em termos religiosos, isso pode acontecer também em termos financeiros. Então, alguém que não tinha nada e descobriu um método X e agora a pessoa está multimilionária. Então, isso acontece tanto nos meios ditos mundanos quanto nos ditos sagrados, né? Normalmente a figura ela tem um narcisismo muito sofisticado, porque ela não é uma pessoa que você imediatamente vai falar assim, nossa, que exibidão, né? Porque se você olhar para essa pessoa e falar, nossa, que exibidão, você logo de cara não vai seguir essa pessoa, porque você não quer seguir uma pessoa que seja claramente idiota, né? Então é um narcisismo muito sofisticado, porque é um narcisismo muitas vezes camuflado de simplicidade, humildade. Às vezes a pessoa até usa certas roupas mais simples para poder parecer que ela é gente como a gente, para ter algum nível de identificação, para não criar uma dissonância e você achar que aquela figura é muito... Mas tem gente também que arrebenta e usa do protocolo do sou demais mesmo, porque daí aquilo também atrai gente que fala assim, nossa, eu quero ser assim, cheio de energia, cheio de vida, coisas do gênero. Mas você vai ver algumas características contraditórias desse líder, desse guru, na convivência. Então, quando ele é contrariado, quando alguma coisa estranha acontece, você vai ver momentos de raiva, você vai ver momentos de impulsividade, quando surge algum tipo de contrariedade, algum tipo de oposição a essa pessoa. Aí você vai ver o lado B dela. Mas na sua cabeça vai falar assim, ah, não, é porque ele está mostrando o fogo da luz. A luz às vezes se manifesta de jeitos tensos, difíceis, raivosos, pelo bem da humanidade. Então, você talvez crie umas justificativas de um comportamento que possa ser até em alguma medida meio destemperado, desequilibrado dessa pessoa. No caso dos seguidores, como eu falei, que vem de uma condição mais vulnerável, você vai perceber que a pessoa dedica muito tempo e energia para aquilo, porque ela quer obter o mesmo benefício que esse mestre obteve. E esse mestre pode já estar vivo, pode estar morto, mas o importante é que você entenda ele como alguém que cruzou a linha da normalidade. E você vai dedicar muito tempo, sua agenda vai ficar tomada por todos os espaços que ela tiver desse tipo de vivência. Então, de segunda a segunda, você vai seguir aquilo freneticamente. Por isso que as pessoas vão achar estranho se você estiver fazendo isso, porque, né, de repente você passa aí todos os dias, todas as horas, todos os minutos fazendo um negócio, por mais que você acredite, te faça bem, todos os dias começa a soar um alarme de uma coisa estranha, quer dizer que você está muito obcecado de alguma forma a fazer aquilo. Com o tempo, muitos dos seguidores iniciais vão virando meio que submestres. É como se eles fossem os olhos do líder, né, para a coletividade maior. Então são sublíderes. Então são aquelas pessoas que vão cuidar dos pequenos grupos, das pequenas comunidades, porque o grande líder já não consegue mais fazer esse tipo de coisa. Então você quer ter um gostinho, você vai ficar perto do sublíder e vai te dar uma sensação de que ele também é uma pessoa especial. Então o sublíder é um seguidor que se sente ou é mais legitimado pelo mestre. E por que às vezes é muito difícil sair desse tipo de pensamento? Porque tem um viés de custo perdido. Você já investiu tanto tempo, tanto da sua vida, já convenceu tanto as pessoas que você tem que está fazendo aquilo, que você está no lugar certo, que você também está se iluminando, como que você vai voltar atrás? É uma coisa muito difícil e uma coisa muito importante. O seguidor nunca vai achar
que ele faz parte de uma seita. Nunca vai achar que faz parte de uma seita. Ele vai achar que ele faz parte de uma união de amor entre pessoas que se amam, pessoas normais que se amam. Ainda que elas fiquem o tempo todo falando sobre aquilo, idolatrando o mestre, pregando o tempo todo aquela tipo de ideologia para todo mundo, mas ela acha que está tudo bem e está tudo normal. E a falta de autocrítica é própria dessa condição, vamos dizer assim, e a falta de crítica em relação ao mestre, né? Ao sistema, porque ela passa a aceitar tudo como se fosse uma verdade final. E por isso que é muito difícil, até para ela sair. Quando uma pessoa sai de uma seita, ela se sente uma traidora. Ela é colocada desse jeito como uma traidora. E aí ela percebe que ela acabou desenvolvendo um tipo de síndrome de Estocolmo, porque ela já estava se sentindo abusada em algum nível, mas ela não estava se dando conta, ou não queria admitir que estava havendo algum tipo de abuso. A ideologia das seitas, de modo geral, a olho nu a gente poderia não ver nenhum tipo de problema. Mas quando você vai analisando a estrutura de uma ideologia de seita, a maneira com que ela é colocada, você começa a perceber algumas coisas meio estranhas. A gente sabe que viver é difícil em muitos sentidos. A gente precisa, de alguma forma, se proteger de alguns dilemas, de algumas ambiguidades, emoções contrárias que a gente tem, alguns paradoxos da vida que a gente não sabe lidar. Então, quando surge um pensamento, uma ideologia que afirma categoricamente dizendo essa é a verdade final da vida, você não precisa mais ter medo de nada, nunca, nenhuma contradição interna, a gente fica muito tentado a esse tipo de coisa. Porque é um negócio, caramba, quem não quer isso? Só que o problema é que a ideologia vai sempre dividir as pessoas entre boas e más, as que seguem, as que não seguem, as de Deus e as do mundo, as pessoas que estão dentro, que são puras, e as que estão fora, que não entendem a pureza, vamos dizer assim, dessas coisas todas que estão acontecendo. Então isso acaba sendo uma coisa muito delicada. Quem está dentro é demais, quem está fora, ó, coitado. Você tem até um nível de piedade de quem está de fora. Então, essa dicotomia entre o grupo dos eleitos e dos excluídos, que precisam ser arrebanhados, costuma ser muito problemática. As metas, de modo geral, elas são bem difusas. Então, o amor, a paz, o patriotismo, milhões. Aí você fala, milhões não é difuso. Milhões são milhões. Né? Por mais que você quantifique, parece uma coisa sempre muito tão grandiosa, em algum nível tão inatingível, que faz você ficar com a sensação de, nossa, isso deve ser difícil, vai demorar muito tempo, então eu preciso dedicar todos os meus minutos para essa seita, para esse pensamento, para essa luz da verdade. Né? E de modo geral, as seitas colocam sempre condições para você ter acesso a essa verdade. Então são chaves que você precisa ir abrindo e cada chave abre a etapa seguinte. E normalmente isso costuma envolver um pouco de dinheiro, um pouco ou muito de dinheiro. Porque você tende a pagar para ter acesso a isso e cada etapa você vai pagando mais e mais e mais e mais, porque afinal de contas você quer ter algum nível de privilégio existencial, espiritual, material. E normalmente um discurso que se usa veja, a ciência nos critica, aquelas pessoas nos criticam porque na verdade elas nos invejam, porque na verdade nós temos verdades desconhecidas para eles, e verdades ignoradas, que na verdade nós possuímos aquilo e eles ainda estão lá na infância da humanidade. Então nós temos aqui a pedra do Egito, do Tutankhamon, e isso, a elixir sagrada da vida, mas a gente não tem prova nenhuma disso porque a ciência não quer que essa verdade seja espalhada para todo mundo, porque a NASA tem um plano mirabolante de usar esses conhecimentos para o mal, para o capitalismo e blá blá blá, e nós não, enfim, estou inventando, tá? Se existe alguma pedra do Tutankhamon aí que alguém, desculpa, não estou falando de você, eu nem
sabia que existia. Normalmente a metodologia, vamos dizer assim, para sustentar toda essa estrutura tem vários subtemas. Assim. O primeiro é das práticas. Normalmente a recepção do novo seguidor é uma coisa muito importante. É o que a gente chama de bombardeio de amor. A pessoa tem que sentir como se ali fosse uma coletividade de muito amor, de muito aconchego, porque pensem que essa pessoa está vindo de uma condição muito, muito frágil. Então aquele bombardeio de amor, a pessoa tem a sensação de, nossa, eu nunca fui amado assim na minha vida. E provavelmente não foi. Mas esse bombardeio de amor, ele está dentro de uma certa técnica para fazer você sentir que, nossa senhora, ali é diferente de tudo mais que você já viu na sua vida. Até para você começar gradualmente a afastar o recém-convertido do seu núcleo original problemático. Que a olho nu poderia parecer uma coisa boa, afinal, se uma família problemática, por que não se internar ali? Às vezes esse é o lado bom da seita, não estou colocando que tudo é ruim, né? Mas eu estou dizendo que isso tem um método, ou seja, tem uma escolinha, vamos dizer assim, que todas as seitas, de modo geral, acabam seguindo para poder obter controle sobre as pessoas. A ideia, de modo geral, é sustentar uma postura menos analítica, em especial a ideologia da seita. Que você aceite com o coração aberto aquilo que está sendo dito, porque é uma verdade muito profunda. Então, o seguidor ele precisa estar muito entretido com várias coisas, com vários cursos, com várias coisas que ele tem que fazer para poder passar por essa travessia e para ele se aprofundar profundamente nessa evolução. Então ele vai comprando os produtos da evolução para ter acesso a essas novas chaves do entendimento. E o protocolo sempre passa por lá fora versus dentro do culto. Dentro é melhor, lá fora é perigoso. Normalmente se utiliza muita nomenclatura própria, como se fosse jargões próprios, né? Palavras que são utilizadas de um jeito especial ali dentro, que é para você começar a fazer uma diferenciação entre quem está dentro, que saca quais são os jargões, as palavras preferidas, e quem está lá fora que não entende direito as palavras, que no fundo você está dizendo, tem um certo enigma, é um fetiche intelectual, vamos dizer assim, das seitas. Os rituais também são utilizados muito para poder trazer a pessoa para esse mundo, rituais de relaxamento ou com músicas para que aquilo toque você emocionalmente, privação de sono, algum tipo de alimentação diferente. E veja, não estou dizendo que você tem uma alimentação saudável, não é, né? Você pode ter uma alimentação saudável, mas tudo isso com uma linguagem que faz você ter a sensação de que você faz parte de um grupo especial. Isso tudo é para você, de alguma maneira, ficar mais receptivo, que o nível de atenção da sua parte diminua para você fique pressionado por aquilo tudo, como se fosse uma nova vida. Então, sei lá, as palavras elas são ditas às vezes de uma maneira mais calma, para você se acalmar, ou de um jeito mais energético, para você sentir a força da luz, a força do Criador, a força do... para tudo para mexer com as suas emoções e você ficar ainda mais mobilizado naquela direção. Então isso tudo acontece de modo geral nessas seitas. Normalmente também existem roupas que são usadas para diferenciar as pessoas, os tipos de pessoa, alguém que usa algum tipo de avental ou cor diferente para mostrar quem é mais, atingiu maior evolução ou menor evolução. E como eu falei, a agenda de compromissos é bem pesada, para a pessoa passar cada vez mais restrições e para ela ficar mais tempo ali, consumir mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. Quanto mais ela consumir ali dentro, melhor. Ela não vê isso como consumir, mas conforme ela for consumindo, né, isso é uma coisa que é interessante. E o grupo passa a ser a nova morada dela, em detrimento do que estão lá fora, vamos dizer assim. Porque ela sente que ela está passando por uma jornada especial, como se existissem muitos degraus, muitas chaves e muitas coisas que eu preciso fazer e aquilo que está fora é ultrapassado, é o velho mundo. É como você jogar um jogo sem fim, vamos dizer assim.
Quanto mais controle de informação você tiver, que eles tiverem, melhor, vamos dizer. E uma das etapas importantes é que eu chamo da etapa da confissão, que a pessoa comenta as desgraças da vida dela, até inspirado um pouco naquela coisa do Alcoólicos Anônimos. Então você traz as suas dores, suas fraquezas, suas inferioridades, mas diferente dos Alcoólicos Anônimos, aquilo vai ser utilizado em alguma medida contra você. Caso você, de repente, se insurja e fala assim, tá vendo? É a sua natureza inferior, é aquilo que em você não está funcionando, que você ainda está preso àqueles vícios anteriores emocionais. Então por isso que você está me questionando, você está questionando a ideologia, você está questionando o nosso grupo de amor. Então é uma coisa bem delicada, porque você era louco de alguma maneira, se você questiona eles, você está retrocedendo, então você não pode questionar nada, né? Então a confissão acaba sendo utilizada contra você. E uma coisa bem comum também é sempre um clima um pouco apocalíptico. Essa urgência, porque o bonde da luz vai passar, ou o mundo vai acabar em breve, e de repente tem uma data, e você precisa se entregar fervorosamente para você garantir o seu espaço no bondinho da luz, do trem do espaço, do universo, porque se você ficar fora, minha Nossa Senhora. Então esse tom apocalíptico costuma criar uma urgência, uma escassez de tempo que você precisa se entregar com 100% naquilo tudo. E o molde comportamental que vai acontecendo no meio do caminho é sempre para reforçar que o bem está dentro da comunidade e o mal está do lado de fora, e que as pessoas têm que ser trazidas para dentro do bem. Por isso que as seitas costumam ser muito proselitistas. Elas querem que as pessoas venham para baixo da asa delas, porque quanto mais gente, maior o prestígio que essa comunidade vai ter, mais dinheiro vai estar rolando naquele meio, e mais poder, vamos dizer assim, vai estar sendo atribuído àquele grupo, porque aí elas vão sentir como se elas estivessem realmente fazendo uma grande jornada de transformação da humanidade. O ponto alto também é criar um tipo de portal, que quando você atravessar aquilo, aí todo o mal da vida vai desaparecer. Então uma coisa que vai acontecer é que você vai ficar com uma sensação de autorrepúdio, como se certos traços da sua personalidade, da sua vida e da sua família fossem completamente horrorosos. Você vai desenvolver uma ideia de uma nova identidade, talvez adotar um novo nome místico, espiritual, para dizer que você é uma pessoa nova versus aquela pessoa antiga. Isso vai criar uma guerra interna, uma sensação ruim, como se fosse uma briga entre a alma, o espírito e o ego. E o ego passa a ser visto como o inimigo de tudo. E porque ele é o inimigo, ele tem que ser combatido. E todas as coisas do ego e do passado têm que ser colocadas na fogueira e desaparecer. É um jeito de mostrar para você que você não tem uma existência real antes da seita. E que só depois que você entrou na seita que você é uma pessoa de verdade. Então isso é uma coisa bem problemática. Mas, de novo, na medida que o processo vai avançando, aquele doce começo vai fazendo você criar uma oscilação entre euforia, porque eu quero me iluminar, e culpa, porque eu ainda sou essa pessoa inferior, incapaz de me iluminar, e de evoluir, e de ir mais rápido. E aí as exigências começam a aumentar. Você precisa de mais e mais, e pagar mais e mais, porque existem demandas infinitas para você oferecer tudo de si e conseguir finalmente se transformar nesse ser plenamente evoluído. E essa metodologia vai funcionando como um meio de controle do comportamento da pessoa. Existem também os mecanismos de controle psicológico dentro da seita. A principal é a da vigilância. Exatamente, vigilância. Todos vigiam todos. Todos são espiões de todos. Então todos ficam surpreendendo todos, do tipo, olha o que você está fazendo algo que não está dentro da nossa filosofia, da nossa ideologia, da nossa mensagem.
Então todo mundo fica pressionando moralmente todo mundo o tempo todo. E você fazendo isso com você, você fazendo com os outros fazendo isso com você. Então todo mundo tem que ficar meio que junto para todo mundo ficar tenso, restringindo, fazendo com que as forças do mal não venham à tona. Então essa espionagem mútua, vamos dizer assim, acaba sendo um excelente método de controle, porque daí o líder da seita sabe que todo mundo está atento a todo mundo. E é curioso que sempre se utiliza um bode expiatório. Qualquer um que faça algum contraponto passa a ser visto como olha ele, está potencialmente questionando aquele tipo de filosofia que a gente adota, então essa pessoa talvez seja meio perigosa. Será que ela é perigosa? E nós já sabemos que pessoas que saíram daqui são traidores, são pessoas que voltaram para as trevas. Então toda vez esse pensamento de que treva, luz, dentro, fora, essa sensação de que é curioso, né? Porque quem está dentro, tudo que acontece de bom para a pessoa, o mérito é do grupo. E tudo que acontece de ruim, a culpa é da pessoa individual que não conseguiu evoluir. Então isso daí acaba sendo um mecanismo bem próprio para poder sempre deixar a pessoa como responsável, culpada, e quanto mais culpada, mais ela vai se submeter. E também tem uma coisa de gerenciamento de debandada, porque você tem que garantir que as pessoas fiquem. Então você tem que mostrar que a vida lá fora é uma ameaça, que a pessoa vai perder todos os privilégios, todas as coisas boas, as vantagens sociais, financeiras, e aqui dentro ela vai ter tudo de bom. E que os traidores são pessoas horrorosas, ela nunca vai querer ser aquela pessoa, porque ela vai ser vista como um inimigo. Então, quem ousa questionar o mestre pode estar ameaçado frontalmente de perder o prestígio na comunidade. E se a comunidade passa a ser sua vida porque você fica 24 horas, 7 dias da semana ali, como é que você vai perder todas as referências da sua vida do dia para a noite? Então é muito difícil sair da seita nesse caso. Normalmente quem costuma conseguir sair da seita fica com um sentimento muito de um vazio existencial, meio súbito, e de um certo isolamento, porque todo mundo que ela estava convivendo estava ali, e ela vai ter que voltar para a comunidade, buscar velhos amigos, a família que ela tinha desprezado, e vai ser muito difícil, né? Normalmente ela vai ficar com um sentimento de sujeira, de culpa, ela vai ficar com raiva por sentir que ela foi abusada emocionalmente, financeiramente, às vezes espiritualmente, ela vai ficar às vezes com travas, com uma sensação de que ela foi besta. Normalmente ela vai ficar muito racionalista, analítica, ela não vai querer sentir mais nenhuma emoção de jeito nenhum. Ela vai ter uma dificuldade às vezes de se submeter a certas ideias até que são bacanas, que são legais, porque ela tem medo, ela vai criar um tipo de iconoclastia, um ceticismo absoluto a respeito de tudo, porque ela tem medo de cair nas garras, vamos dizer assim, de alguma pessoa que queira dominar ela de alguma forma. Então é muito doloroso, né, essa situação de saída da seita, porque normalmente a pessoa fica muito desorientada como um ser humano. Então como ajudar uma pessoa que está dentro de uma seita? Uma coisa que eu sempre digo é: nunca se combate fanatismo com fanatismo. Então não adianta você ficar querendo fazer uma lavagem cerebral reversa. O mais importante é você ter leveza, abertura, para você ir gradualmente fazendo com que essa pessoa tenha questionamentos sobre o que ela está acreditando. E que ela possa vagarosamente perceber que você não é um inimigo contra a causa dela, mas que você vai trazendo ela para rebalancear, vamos dizer assim, alguns questionamentos. Aí vão me perguntar: mas Fred, aceita para algumas pessoas não pode ser boa? Às vezes, né? Para algumas pessoas que estão muito, muito, muito desorientadas e muito desregradas em muitos níveis na vida, que são pessoas às vezes psiquiatricamente muito comprometidas, às vezes a seita pode ser um tipo de refúgio que garanta algum tipo de estrutura para ela. Mas na maior parte das pessoas isso não costuma ser verdade, né? Ela poderia
ter crenças, espiritualidade ou busca financeira e não necessariamente ficar nesse pensamento bitolado dentro versus fora. Então, ajudar a pessoa nessa travessia quer dizer oferecer um espaço também de abertura fora da seita, para que ela perceba que ali também existe amor, existe entendimento, ali também existe cuidado, proteção, vida, e não só lá naquela seita, naquele grupo em especial. Então é possível, né? Mas esse é um processo que costuma ser muito, muito demorado e não acontece da noite para o dia. E eu digo, quanto mais você brigar, mais parecido com o ser das trevas você vai ser. Então você vai ser visto como um inimigo da causa dela. Então isso passa a ser um problema, né? Isso quer dizer que então com essas dicas todas é fácil criar uma seita? Claro que não. Quantas pessoas, quantos lugares já quiseram criar seitas, igrejas, templos e a coisa não vai na frente porque o líder precisa ser uma figura muito, muito, muito talentosa em muitos sentidos. Então, parabenizo os líderes de seitas porque costumam ser muito bons naquilo que eles fazem. Eles próprios às vezes não percebem com tanta clareza que eles são líderes de seitas, que eles têm comportamento de seita, né? Mas não é tão fácil você unir um momento histórico com uma vulnerabilidade psicológica, social, uma pessoa que reúne todas as condições para fazer aquilo, então não é um negócio assim tão simples. Então por isso que não acontece em cada esquina ter uma seita nova. Mas a gente vive num mundo vulnerável porque a gente está com a sensação de que as regras e as normas não são tão claras e óbvias. Então quando você tem alguém que te dá a luz final da vida, é muito mais fácil você se entregar para isso. Então, esse vídeo é um alerta, né, na verdade. Não estou falando mal de ninguém, se sentir ofendido, não se sinta. Mas se sentiu mexido, se você se sentiu ofendido, pode ser que tenha alguns elementos que eu comentei que se apliquem no seu caso. Mas pense, volte depois para esse vídeo, pensa, toma distância, conversa com algumas pessoas, questione elas. Você acha que eu estou meio fanático, estou meio uma seita, tal? Questione algumas pessoas fora da seita, né? Porque dentro do grupo que você está frequentando, elas vão dizer que não, obviamente que não. E às vezes são dicas de comportamentos que você pode ter, mesmo que num lugar que não é seita, você pode estar se comportando como um fanático sem nem saber. Espero ter ajudado você a entender um pouco desse fenômeno. Se você quiser, me siga aqui nas redes sociais. Não é seita, você vai ter que fazer pedágio de nada. Só se você quiser depois deixa de seguir, segue sua vida em paz, tranquilo, livre. Então, tem nenhum método de controle aqui. Mas se quiser acompanhar o nosso trabalho, tem as redes sociais, tem o site sobre a vida. Se você quiser entender um pouco mais de psicologia, tem o site amenteHumana.com.br e tem alguns vídeos aqui que eu vou colocar para te ajudar em outros temas que você tem interesse, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.